Olá, estamos de volta à nossa leitura auspiciosa, nossa leitura meditativa, contemplativa sobre a nossa vida de alma, a ser da nossa vida de alma, ficaria melhor falando assim. E como podemos alcançar o mais elevado e por amor a Deus. É uma leitura vivendo e aprendendo com nossos mestres espirituais, com Prabhupada, nosso mestre espiritual autêntico, que trouxe consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego, do cativeiro terreno, trazendo todas as escrituras autorizadas para que a gente se autorrealize em Deus. Primeiramente como alma e depois em Deus. Então, quando a gente se aproxima dos devotos, dos praticantes de Bhakti Yoga, quando a gente se aproxima de pessoas que pensam, sentem e agem parecido ou igual, quando a gente tem um mestre espiritual autêntico, quando a gente se ocupa no serviço a Deus, quando a gente tem essa constância, esse gosto em servir a Deus, a gente passa a entender as diferenças que existem entre servir a Deus e servir a matéria. E nesse processo, a gente vai buscando, passo a passo de formiguinha, a chegar a essa perfeição, a esse estágio de perfeição de amor a Deus. E buscar essa compreensão. Então, para isso, com esse objetivo, foi que nossos mestres autênticos vieram ao Ocidente e trouxeram todas essas escrituras, né? Então, existe a escritura sagrada da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, a canção do Supremo, onde o Senhor Supremo, no capítulo 10, verso 12, diz: entre os puros és o mais puro. O Senhor é o mais puro, motivo pela qual, se alguém deseja servi-lo, precisa desenvolver pureza. Vou repetir. O Senhor é o mais puro, motivo pela qual, se alguém deseja servi-lo, precisa desenvolver pureza. E pureza é a força. Um coração impuro não tem força. Uma mente desequilibrada não tem força. Atitudes desequilibradas são contaminadas de sofrimento, de desequilíbrios, de ansiedades e todas essas doenças. Que são doenças psicossomáticas, doenças da emoção. A menos que seja puro, ninguém compreenderá a suprema personalidade de Deus ou se ocupará no serviço amoroso. Pois, como declarado, o serviço devocional começa do ponto da autorrealização. Novamente, o que é autorrealização? Eu sou uma alma e eu me realizo em Deus. Essa é a autorrealização. E a gente veio nessa vida humana para a gente se autorrealizar em Deus e não ficar rodopiando ao redor de coisas materiais. Então, quando esse ponto da autorrealização acontece, ponto este em que todas as ansiedades e receios da vida materialista são superados. Por quê? Porque você vai entender que você não é a matéria, você não é esse corpo, e que você não é as coisas materiais, e que as coisas não te pertencem, e que você vai ficar mais tranquilo com relação a isso, eu acredito. É preciso seguir os princípios reguladores, ou seja, tudo nessa vida tem princípios reguladores, para assim purificar os sentidos e, uma vez com os sentidos purificados, alcançar o estágio de nista, ou estabilidade espiritual. Então, nista, ou estabilidade espiritual, é quando você se purifica e quando você alcança esse equilíbrio, essa equanimidade. Situado nesse estágio, a pessoa não mais se desvia do caminho da devoção à suprema personalidade de Deus, ou seja, você fica estável espiritualmente. Então, nós, como devotos de Deus, conscientes ou inconscientes, nós devemos abandonar os princípios de uma vida desregrada ou uma vida pecaminosa e nos estabelecermos em serviço devocional a Deus. Mas se você for falar isso para alguém que está contaminado e que vive com a mente nas coisas materiais, essa pessoa vai chamar você de fanático. E fanático é justamente quem está fanático pelas coisas que não são permanentes, que são ilusórias. Esse é o verdadeiro fanático. Então, quando a gente entende isso e alcança essa perfeição em Deus, a gente vai buscar esse amor
que vai despertar em nós, porque a gente cai nesse mundo material porque a gente se esquece de Deus. Eu escuto sempre isso dos meus mestres espirituais, dos meus professores, do meu guru, que é o meu mestre espiritual. E ele diz, a gente está aqui porque a gente esqueceu de Deus. Então, devemos buscar essa consciência de Deus. E assim, com esse avanço considerável, a gente vai dificilmente cair da nossa posição. Por quê? Porque a gente já vai estar fixo em Deus. E para a gente ficar fixo em Deus, a gente tem que estar buscando essa pureza, buscando essas regras e regulações, buscando se associar com pessoas que pensam, sentem igual ou parecido. A gente precisa ter sadhanas espirituais, práticas espirituais. Não é apenas acordar de manhã e fazer uma simples oração, já entrar no seu carro e ir para o trabalho. Não é isso. Práticas espirituais são durante o dia, ação em consciência de Deus, entregando tudo para Deus. Então, assim a gente vai crescendo e também compreendendo as coisas materiais. E buscando esse tempo, esse esforço, essa boa associação, aumentando a fé, a gente vai buscando essa pureza. E pureza é força. Pureza é força. Um coração impuro. Deus não habita um coração impuro. Deus ama um coração puro. Um coração dele está livre de todas essas contaminações emocionais. Então, assim, nós vamos buscando as nossas concepções, nós vamos buscando nossos sentidos, nós vamos buscando a nossa compreensão acerca do Senhor, através das práticas, através dos estudos, através da leitura, através da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, através de tantas e tantas escrituras que nos trazem essa compreensão acerca de Deus, acerca da suprema personalidade de Deus, porque os três aspectos localizados de Deus é Brahman, o Criador, tudo aquilo que é criado vem de Brahman, é o que designa a criação, Brahman na filosofia védica. Vem também de Paramatma, que é uma porção parcial de Deus localizada em nosso coração. Paramatma é a alma de Deus localizada na pequena alma que somos nós, controlando, observando, testemunhando, permitindo e desfrutando. E através de tantas e tantas escrituras que nós podemos entender a suprema personalidade de Deus, mas dentro dessas tantas e tantas escrituras ocidentais, eu destaco a Bhagavad Gita, que veio da Índia, que veio da filosofia védica. Veda significa conhecimento, e o conhecimento leva o conhecimento acerca do absoluto. Então, assim, nós vamos buscando essa compreensão. Então, vamos ler aqui. Um estudioso famoso escreveu esse comentário à Bhagavad Gita, dizendo que a pessoa não tem que se render ao Senhor Krishna, ou mesmo aceitá-lo como a suprema personalidade de Deus, senão que deve, ao invés disso, render-se ao Supremo dentro de Krishna. Semelhantes tolos, por não saber o significado de dentro e fora, comentam a Bhagavad Gita segundo seus próprios caprichos. Então a gente vê aqui que a Bhagavad Gita ela foi compilada, organizada, e aí ela foi traduzida para o inglês e do inglês para as demais línguas. Hoje a Bhagavad Gita é lida mundialmente, mas nem todos estão capacitados para entender a própria Bhagavad Gita, como Srila Prabhupada fala aqui em seu comentário. Que as pessoas comentam a Bhagavad Gita segundo seus próprios caprichos, suas especulações mentais. Portanto, eles não podem se elevar ao estágio mais elevado de amor puro a Deus. Pode ser que sejam estudiosos, sejam elevados em outros departamentos, mas não são nem mesmo estudiosos no processo de alcançar o estágio mais elevado de perfeição a Deus. Por quê? Porque esse estágio de perfeição a Deus, a gente tem que estudar. A gente tem vários estágios. Então a gente diz assim, Deus, amor a Deus, sim. E como é que você vai trabalhar o seu amor a Deus? Simplesmente falando da boca para fora, amor a Deus? Não, você vai ter os estágios, você vai ter que buscar a sua fé, você vai buscar a sua associação, você vai buscar as suas práticas, você vai desenvolver firmeza, você vai desenvolver emoções espirituais acerca de Deus, você vai buscando esse gosto verdadeiro e, por fim, por último, você alcança o amor a Deus puro. Então, são 9 estágios do serviço devocional que levam
o devoto, o praticante de Bhakti Yoga, a yoga devocional, a chegar nesse estágio puro. Não é simplesmente falando, ai meu Deus, glória a Deus. Não, não é. Isso são palavras. Claro que é bom proferir essas palavras, porque isso traz a pureza, isso traz a limpeza, mas não é suficiente. Trabalhar Bhakti Yoga, trabalhar a yoga da devoção, a união a Deus através da devoção, não é fácil, gente. Não é fácil, não é simplesmente falar da boca para fora, mas sim praticar do coração para dentro. Então, assim, nós devemos buscar, novamente ele fala aqui, quem é afortunado, ou seja, quem tem a fortuna de conhecer tudo isso, praticar tudo isso que se tem falado aqui, o bastante para vencer todos os receios causados pela existência material. Srila Prabhupada diz, a periga cada esquina, esse mundo material não é mundo para damas e cavalheiros, porque se você liga a televisão agora, você só vai ver coisas ruins, você só vai ouvir coisas ruins. Então saia de ouvir coisas ruins, saia de ver coisas ruins e vá buscar a compreensão acerca de Deus. Use o seu tempo para estudar, use o seu tempo para se associar, use o seu tempo para praticar, use o seu tempo para meditar em Deus apenas e nada mais além do que Deus, do Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que traz esse nome todo atrativo e todo atraente na filosofia védica. Então, vencer todos os receios causados pela existência material e se elevar ao estágio de firmeza, pode se elevar ao estágio do gosto, pode elevar-se ao apego ao Senhor, que é o sexto estágio, como eu já falei. Na verdade, tudo isso é o começo do amor a Deus. Você vai praticando. Nada nessa vida se consegue sem regras e regulações. Até para o seu trabalho você tem que seguir regras e regulações materiais. Então, quando a gente começa a estudar e começa a ver que é algo muito, muito, muito mais profundo, que nós devemos buscar esse gosto, que nós devemos buscar toda essa plataforma de amor a Deus, mas dentro de uma prática regulada, diária. Não é, eu fiz hoje uma oração, aí amanhã eu esqueço, aí segunda-feira acontece uma coisa ruim, negativa na minha vida, eu vou de novo atrás de Deus, Deus me salve, Deus me cure, Deus eu vou fazer um concurso, Deus eu estou com um diagnóstico pesado de doença. Então a gente só procura Deus para pedir e isso não está correto. A gente tem que ter uma relação com Deus diária, como seu melhor amigo. Você esquece do seu melhor amigo material. Você tem um amigo, você esquece. Não, você está sempre perguntando, né? Como é que você vai? Né? Então, imagine se você faz de Deus o seu melhor amigo. E aí, nesse processo, a gente precisa progredir nesses estágios de amor devocional a Deus. Por progredir nesses estágios, a pessoa então avança ao estágio de desfrutar de trocas recíprocas com o Senhor. Afinal, toda entidade viva é eternamente ligada ao Senhor. Então a gente é eternamente ligado ao Senhor, porque a gente tem a constituição como alma. E a alma ela é eternamente ligada ao Senhor Supremo. Mas aí a gente esquece de tudo isso, a gente se liga apenas às coisas materiais, a gente se apega às coisas materiais, a gente se apega a tudo que é material. Onde é que Deus vai estar localizado nesse apego seu? Então saia desse apego material e busque esse apego ao Senhor Supremo. Seu relacionamento com Deus pode ser em uma das muitas disposições transcendentais, ou seja, o apego que o indivíduo pode entender na sua relação com Deus, com o Senhor Supremo. Quando ele entende sua posição, começa a reciprocar com o Senhor, ou seja, Deus é o meu melhor amigo, então eu tenho que reciprocar com Deus, eu tenho que estar, eu e Deus, Deus e eu. Mas aí eu vou buscar me apaixonar, eu vou buscar pensar na ilusão, entendeu? E aí vem a frustração e vai tudo de ladeira abaixo. Preste atenção, minha gente, que isso não é apenas uma leitura fictícia, é uma leitura realista, é uma leitura que lhe traz para a realidade do momento. Então, quando a gente aprende a ter esse apego, a gente vai entender a nossa relação com o Senhor Supremo, diz aqui o mestre espiritual. Quando ele entende sua posição, começa a reciprocar com o Senhor. E por meio da constante reciprocidade com o Senhor, com Deus,
O devoto praticante Bhakti Yoga é levado ao estágio mais elevado de amor a Deus, que chama-se Prema Bhakti, o amor puro a Deus. Já é Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, que traz todo esse conhecimento acerca de Deus, acerca do absoluto. Então, nesse processo, encerramos hoje a Pérola 2, que nos leva ao entendimento de Deus através de vários estágios de Bhakti Yoga. Vai de um estágio para o outro, de um estágio para o outro, mas começa com sua fé. Que tipo de fé você tem? É uma fé forte, que você passa por todos os infortúnios e você confia em Deus plenamente 100%, que sabe que Deus vai lhe dar o melhor que Ele pode lhe dar. Pense, é essa fé? Se for, parabéns. Se não for, vai buscando trabalhar essa fé com associação com pessoas que querem a mesma coisa. Vai buscando suas sadhanas nas suas práticas diárias. Vai buscando esse gosto, esse apego. A gente se apega a tanta coisa nessa vida. Meu Deus, quando eu penso o quanto eu era apegada a pessoas, a coisas, a roupa. Não é que eu deixei de me colocar numa posição que quem olhar para mim vai sentir que eu me cuido, porque eu me cuido primeiramente para Deus. Mas sim, nesse processo, a gente precisa buscar esse amor puro por Deus, que Ele é eterno, Ele faz parte da nossa constituição, da nossa alma. Eu sou uma alma eternamente serva de Deus, então como eu vou ser feliz me apegando eternamente às coisas materiais? Você vai ficar voltando aqui, nesse planeta que cada dia piora, em vez de melhorar. Mas piora por quê? Porque quem compõe o planeta somos nós, essas almas condicionadas em corpos condicionados. E o que é que a gente faz para sair dessa condição? Absolutamente nada, a gente fica delirando, achando porque a gente tem contas bancárias altíssimas, que a gente tem carro do ano na garagem, que a gente mora na cobertura de um prédio fantástico, que a gente está seguro. Mentira, a gente não está seguro. A gente não está seguro, porque há perigo a cada esquina. Os grandes sábios que se autorrealizaram em Deus, que deixaram suas escrituras sagradas escritas, eles dizem isso o tempo inteiro: saia do apego e se apegue a Deus. Saia do apego material e se apegue ao transcendental, que é o puro amor a Deus, o apego a Deus. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber isso, a gente vai mudando, gente. E a gente vai mudando o nosso gosto, a gente vai deixar de querer um gosto que traz ilusão e vai querer um gosto superior, que nos traz essa transcendência, que nos traz essa relação com Deus, essa convicção inabalável, esse sentido que faz sentido na nossa vida de alma, e não o sentido de viver sofrendo por coisas materiais, preocupado com conta de dinheiro. Então a saída para tudo e para todos é a saída de apego a Deus. O amor por a Deus, que está acima de tudo, pois é o estágio mais elevado. É o estágio de puro amor a Deus. Puro! E para a gente chegar a esse estágio, a gente tem que sair dessa impureza que a gente vive. Impureza na mente, impureza nas atitudes, impureza nas palavras, impureza no coração, impureza na nossa vida diária. Saia dessa ilusão e desenvolva o amor puro por Deus. O amor começa com a firme fé de que a pessoa deve se ocupar a serviço de Deus, a servir a Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto a Deus. Minha vida se torna uma oferenda a Deus. Mas aí as pessoas acham que isso é fanatismo. Eu já disse e repito, fanático é quem está fanatizado pela matéria. Porque quando você se apega ao possuidor de tudo e de todos, que é o Supremo Deus, aí sim, que sua vida mudará. Mas isso é prática, é o serviço devocional que alcança essa perfeição, essa confiança em Deus. Sem você servir a Deus, você nunca vai confiar a Deus. Nunca, você vai ficar da boca para fora. Deus, meu Deus, me ajude, graças a Deus. Como a gente escuta comumente das pessoas, né? Então, convicção inabalável. E chegar ao estágio da consciência de Deus, da consciência de Krishna, que faz sentido, passará a fazer sentido para a alma amadurecida. E aí essa alma amadurecida vai encontrar Santosha, que é a ferramenta de yoga, de unir-se a Deus. Eu estou feliz em Deus, eu estou feliz porque eu sinto a Deus, eu estou feliz porque eu estou lendo esse livro aqui na rede social,
que muitas pessoas podem ouvir e gostar. Então eu sou feliz em servir a Deus e ofertar esse pequeno serviço a Deus, porque se eu for colocar na balança o que Deus me dá e o que eu faço por Deus, o que eu penso acerca de Deus e o que eu me esqueço de Deus, não tem nem comparação. Deus está no topo de tudo das nossas vidas e a gente coloca tantas coisas no lugar de Deus. Por isso que sofre com doença, com pobreza e com conflitos. Gente, eu terminei aqui a segunda pérola, o mais elevado amor puro por Deus. Na próxima leitura, nós vamos falar sobre o amor imortal, que é Amrita Svarupacha. Esse amor puro por Deus, que é eterno, dentro da filosofia védica, dentro dessa filosofia dos mestres autênticos, dentro de uma leitura bondosa, dentro de uma leitura harmoniosa. E Amrita significa imortalidade ou néctar, ou seja, buscar uma forma da gente entender que a gente é imortal e que a alma só vai se realizar e encontrar esse néctar. O que é o néctar? O doce e puro amor por Deus, quando a gente se voltar para Ele. Para quem? Para Deus, para Krishna, para o todo atrativo, todo atraente ou simplesmente Deus, como você queira chamar. Com gratidão eu encerro hoje a segunda pérola, mais elevado por amor a Deus, e vamos dando sequência. Se gostou, compartilhe. Se gostou, deixe seu like e vamos seguindo em busca do amor puro a Deus. Gratidão.